A partir de hoje, a gente tem um encontro diferenciado aqui no canal Comunique, sempre neste horário, onde nós vamos trazer temas diferenciados que possam ser do interesse não só seu que está aí me assistindo, mas interesses diversos, empreendedorismo, saúde, cidades. Isso é o que a gente vai conversar a partir de agora. E hoje, o nosso espaço está dedicado a conversarmos sobre empreendedorismo. Isso que está movimentando hoje a economia brasileira e para o qual muitos profissionais estão tendo que migrar, inclusive profissionais que antes eram funcionários de empresa, trabalhavam dentro da CLT, muitos hoje estão fora do mercado de trabalho, ou por demissões, ou até por opção, e estão tendo o desafio de empreender. Só que aí entra uma questão. O mercado do empreendedorismo, e principalmente do empreendedorismo digital, é imensamente disputado. Como se destacar? Como você fazer a diferença entre os seus concorrentes e como você se mostrar criativo diante de um mundo onde o ChatGPT parece que já tem as respostas para tudo. Esse é o nosso tema de hoje, empreendedorismo criativo, e nós temos o prazer de receber aqui ela que é a CEO da Tutmei Branding e Business, a Renata Tutmei, que é quem eu convido para estar conosco agora aqui. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Alexandre, o espaço. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você, né? Muito querida no mercado. Então, estou aqui para a gente bater esse papo bem gostoso sobre empreendedorismo e criatividade. Renata, você é uma pessoa que começou a empreender há quase 6 anos, pouco antes da pandemia, aí você enveredou por esse mercado, por essa área do empreendedorismo. O que é que te fez, digamos assim, sair teoricamente de um emprego para você abrir o seu próprio negócio? Eu entendi que hoje o mercado ele não absorve mais os talentos principalmente quando a gente atinge uma certa maturidade, né? O mercado está muito volátil e com a chegada da maturidade, muitas mulheres, principalmente, se veem ali precisando se posicionar e continuar crescendo, evoluindo profissionalmente. No âmbito de contratação, a gente percebe que esse perfil de carreira, que já está mais maduro, que já está mais dinâmico e envolvendo estratégia, a parte de estratégia, né? As empresas têm dificuldade de abraçar esses profissionais que geralmente são mais caros e que têm ali um elevado padrão. E aí foi onde eu vi a oportunidade de crescer tendo meu próprio negócio. Mas aí a gente precisa encarar muitos desafios, não é verdade? É verdade, é verdade. A questão do empreendedorismo, ela demanda um conhecimento e um universo completamente novo, principalmente para algumas gerações. E aí eu falo, por exemplo, de uma geração que foi praticamente criada para ser empregado e não para ser patrão, né? Para você entrar numa empresa, você, teoricamente, ascender até o máximo que aquela empresa poderia te dar, e você, teoricamente, se aposentar ali. Isso. Então, essa é a realidade eu diria, de gerações, até talvez uma geração depois da minha, no máximo, e que isso hoje eu brinco bastante, costumo dizer que a gente está sendo uma geração de meio que de teste, sabe? Aquela sensação que você é meio ratinho de laboratório, às vezes, ou seja, né, tudo que é uma transição, é uma geração de transição. Isso, exatamente. Esse momento que a gente está vivendo, nossa geração e os millennials, que são a geração pós a nossa, são gerações que estão vivendo uma época de transformação, né? A era digital trouxe uma nova dinâmica de mercado.
em vários sentidos, em vários setores. E não seria diferente no mercado de trabalho, né? As novas práticas exigiram uma reformulação das relações de trabalho, né? Das relações de contratação e da forma como as pessoas enxergam suas carreiras. E a gente que vem ali desse perfil, dessa ideia de crescer numa empresa, de se aposentar nessa empresa, se viu buscando ali se adequar nesse novo momento, né? E quem é apaixonado por inovação e por mudança sai na frente. É verdade. E aí você tocou num ponto que eu acho que é um ponto que é muito desafiante. O ser humano, ele, pelo menos até há pouco tempo, ou algumas gerações, ele não tinha como característica esta mutabilidade, digamos assim. É como se as pessoas elas têm uma dificuldade de receber o novo, de entender que as coisas mudam, que há processos diferenciados e se adequar a essa necessidade de mudar. Você acredita que eu vou usar uma palavra, não sei se seria mais correta, mas talvez essa rigidez mental num, nessa questão bom, há uma mudança, há um processo acontecendo, há uma nova forma de se fazer as coisas, e eu preciso me adequar a isso se eu quero permanecer dentro do mercado de trabalho. Você acha que, de fato, essa rigidez é o que atrapalhou um pouco e ainda está atrapalhando, particularmente essa nossa geração, que hoje está tendo que fazer uma migração de CLT, digamos assim, para virar um microempreendedor? De fato, essa resistência, acho que a palavra seria resistência à mudança, impacta diretamente à evolução dessas pessoas. Porque quem se adapta, a gente vê, desde que o mundo é mundo, que tudo é evolução. Né? A gente saiu dos homens das cavernas para as sociedades, né? Que a gente começou a construir sociedades. Depois disso, a gente criou clãs e clérus. Depois vieram os reinados e, enfim, evoluindo sempre. Hoje, o que a gente tem é uma construção de uma sociedade que evolui muito mais rapidamente. Se você parar para observar, as gerações elas eram mapeadas e denominadas de 30 em 30 anos, de 40 em 40 anos. Hoje, a gente já consegue definir gerações em espaços entre 15 e 20 anos, né? Então, se a gente não está se adaptando a essa nova realidade, onde a informação é o que dita as mudanças, e se você hoje não é mais um ser humano, é um androide, porque vive com isso aqui na palma da mão, ou iOS, né? Você precisa se adaptar, porque toda a informação que chega para você hoje, ela chega em segundos. E se você observar há 30, há 40 anos atrás, essas mensagens, essas informações, muitas vezes não chegavam ao seu conhecimento. Né? Então, a gente fala que a gente precisa se adaptar não só à nova realidade do mercado, mas se adaptar até à exposição a essas informações, que são inúmeras, né? E que fazem da gente realmente pessoas e recursos de seleção, de seletividade. E aí é onde o empreendedorismo precisa ser estratégico, precisa ser criativo. E o que vem a ser esse empreendedorismo criativo? O que é isso, na prática? O empreendedorismo criativo é a habilidade que você tem de usar os seus recursos intelectuais para gerir, para desenvolver um negócio. É diferente de uma indústria que precisa de recursos e manufaturas físicas, certo? É diferente de um comércio que você precisa de produto e é diferente de um serviço que você precisa de um
ir de um ponto A até um ponto B. O empreendedorismo criativo, ele usa da tua inteligência para gerar inovação, para gerar diferenciação. Então, quando a gente fala de empreendedorismo criativo, a gente está falando de do que mexe com a cultura de uma sociedade, do que mexe com a inovação do mercado. Então, existem vários tipos de economia criativa, né? Então, no ponto de vista de cultura, o artesanato, a música, a gastronomia, do ponto de vista de mercado propriamente dito, tecnologia, novas formas de pensamento, de filosofia e de relações humanas. Então, o empreendedorismo criativo ele precisa ter um desafio a ser solucionado. E esse desafio vai de acordo, pelo que eu entendi, com a área de atuação do empreendedor. Isso. Mas talvez alguém que esteja ouvindo a gente agora deve estar dizendo, mas o que é que vocês... como é que eu vou ser criativo? O que é que isso significa? Significa que eu vou, digamos, trabalhar as minhas redes sociais de uma maneira diferente, que eu vou criar algum produto que seja diferenciado? Como é que eu, dependendo da minha área, como é que eu posso pensar esta criatividade de uma maneira prática? A criatividade ela pode ser usada para tudo que você imaginar. E ela não necessariamente ela precisa trazer algo diferente do que já se viu. Ela apenas pode solucionar um problema que está ali incomodando um negócio, incomodando uma sociedade, incomodando uma pessoa, certo? Então, por exemplo, de onde veio a ideia do design de sobrancelhas? Partiu da ideia de uma pessoa que estava com um problema de não se sentir bem com a sua imagem pessoal. E aí alguém trouxe a ideia de, olha, a gente usa a rena para o cabelo, que tal as pessoas que têm ali a sobrancelha mais fina, a sobrancelha desestruturada, a gente tem um problema e a gente precisa, a partir das coisas que a gente já conhece, criar soluções inovadoras. E aí surge o design de sobrancelha, certo? A mesma coisa, você pensando em algo mais robusto, para a gente ter um problema hoje que o mercado está super competitivo. Aí tem uma loja ou uma marca de cosméticos que está ali em competitividade com o mercado. Como eu posso me diferenciar? O meu problema é que está todo mundo ali nesse que a gente chama oceano vermelho, onde todo mundo está brigando ali pelo seu espaço na mente e no bolso do consumidor. Então, quando a gente pensa nisso, como a gente inova, como a gente é criativo, trazendo experiências impactantes e talvez interferindo de forma ativa na sociedade. Isso é o exemplo de uma grande marca de cosméticos que começou a mudar o seu posicionamento de marca para oferecer a beleza através da natureza, fomentando o desenvolvimento, inclusive priorizando a contratação de profissionais indígenas, né, dentro da sua área de atuação. E aí ela traz inovação a partir desse ponto de vista, né? E é isso que dá um diferencial, né, Renata? Porque nós temos hoje dentro do... Obviamente que em todas as áreas nós temos diversas ofertas, digamos assim, do mesmo serviço, do mesmo produto, mas o que vai fazer ali um diferencial, primeiro, é para que público você quer falar. Isso, segmentar seu público. Segmentar seu público. Para todo mundo, você não vende para ninguém. Exato. Então, para quem você vai querer falar? Eu acho que é essa a primeira coisa. Quem é esse teu público? Qual é a faixa etária deste teu público? E, a partir disso, você perceber o que é que esse teu público gostaria. Ou qual é, digamos, a dor, que é a palavra que a gente usa muito dentro do marketing digital, né?
qual é a dor desse cliente, qual é a necessidade dele que eu preciso resolver. E aí, Isso. quando a gente encontra essa necessidade, e quando a gente vai ali estrategicamente, bem dentro daquele nicho, daquele feeling, não tem, por mais que nós tenhamos, e todo mundo tem competidores ou pessoas que dividem esse mesmo tipo de função, mas é muito difícil que você também não consiga se destacar ali dentro. Entender a dor, a necessidade e os sonhos do seu público-alvo é o ponto de partida. Mas usar isso estrategicamente, como você falou, para se diferenciar, é uma das estratégias do que a gente usa na nossa empresa, né? Que é o trabalho de branding, né? Entender como usar isso para se diferenciar. E existem outros papéis, outras ferramentas, outras habilidades que a gente vai trabalhar para entender e trazer para a evidência esses diferenciais competitivos, que são qual é o teu propósito e como esse teu propósito vai impactar o teu cliente, os teus fornecedores, a tua equipe e a sociedade como um todo, né? Ah, mas toda empresa tem que ter propósito? Não necessariamente. A empresa pode também ter uma promessa muito clara de entrega, né? Uhum. Então, se ela não tem um propósito específico que vai mudar o mundo, a sociedade, ela tem uma promessa que vai não só satisfazer aquela dor, aquela necessidade, aquele sonho do público, mas fazer com que ele acredite que aquilo é importante também para as pessoas ao redor dele, gerando lealdade e fazendo dele um embaixador dessa marca. E aí eu faço uma pergunta para você. Algumas pessoas têm uma dificuldade, às vezes, por exemplo, quem está começando agora a empreender, tá? Então, talvez alguém que esteja nos assistindo está iniciando agora nesse caminho e às vezes não tem ainda recursos para procurar uma empresa especializada para mostrar a ela ali como fazer. Mas é possível, e a gente vê alguns casos dentro das redes sociais de pessoas que começam de uma maneira simples ali dentro das suas redes sociais, vão buscar qualificação aos poucos, mas que elas são tão criativas na maneira de se comunicar com o público delas, que daqui a pouco, quando você menos percebe, a coisa engrena. Tem um caso que está me vindo aqui à mente agora, de uma doceria, que ela começou em Olinda. Sim, E acho até que eu já sei qual é. é a Delicata, vou fazer um merchan aqui, mas porque Adoro, adoro o case deles. É o incrível. case deles é espetacular. Eles começaram, o filho da dona, né, o Cleiton, né? O proprietário, seu Cleiton. Cleiton, seu Cleiton, que começou ali conversando com o público nas redes sociais, tinha tiradas muito engraçadas. E o que eu acho mais interessante é que ele em si nem era uma pessoa assim tão. Ele é mais recatado quando você conhece ele no íntimo, ele é mais discreto. Mas a forma como ele se comunicava com os clientes pela rede social, a coisa tomou uma proporção tal que hoje eles são uma marca de sucesso, graças a Deus, com várias lojas sendo abertas aqui no Recife, região metropolitana, e extremamente consolidados como um dos grandes cases de um bom diálogo, de um diálogo criativo Nos meios digitais, né? nos meios digitais. Então, às vezes a pessoa diz assim: ah, eu não tenho dinheiro para investir. Mas nem sempre é uma questão de dinheiro, é uma questão realmente, primeiro, de criatividade e de você ter vontade de fazer a coisa acontecer, né? Iniciativa é muito importante. Mas a iniciativa sem planejamento Sim. também pode ser prejudicial. Seu Cleiton e a Delicata são cases de um projeto que vai além de rede social. Eu acredito que o propósito deles moveu eles a ter uma Uhum. marca de impacto.
se você observar, embora eles tenham iniciado de uma forma muito empírica ali, desenvolvendo o trabalho nas redes sociais de forma autônoma, o seu cliente é publicitário, né? Para começar, ele é publicitário. Então, ele sabe as estratégias ideais para desenvolver uma comunicação assertiva. Segundo ponto, eles têm uma causa, né? Uma causa a se trabalhar, que é o movimento LGBTQIA+, onde eles promovem muito a cidadania para o público trans, né? Para a pessoa trans, inclusive com políticas de contratação prioritárias para esse público. Então, isso é muito forte dentro do movimento. E, por último, ele se apropriou da nossa cultura para desenvolver não só a comunicação, mas os próprios produtos e serviços. Então, nesse sentido, há toda uma construção de marca bem desenvolvida. Entende? Isso foi uma construção muito forte que ele desenvolveu e que ele fortalece isso até hoje. Hoje ele tem uma agência que trabalha para ele, desenvolve serviços e que trouxe profissionalização para esse trabalho. Mas quem está começando agora precisa entender que, acima de ter um bom produto e um bom serviço, ele precisa ter ou uma boa promessa, né, que ele cumpra, né? Eu sou uma empresa, uma doceria, e a minha promessa é que você vai encontrar um produto que vai te fazer lembrar da tua infância, né? Isso é uma promessa. Ou eu tenho o propósito de levar as melhores memórias de família através dos meus doces. Então, aí já parte de um princípio que vai te diferenciar, né? Dentro dos meios. Eu acredito que esse é o ponto de partida. Agora, vamos supor que a pessoa não teve a sorte de ter a formação da área de propaganda e marketing. Aí alguém deve estar dizendo, mas eu não sou criativo. Como é que eu vou fazer isso? Criatividade se aprende? Se aprende, criatividade é uma habilidade. Se desenvolve, eu acho que o termo mais correto seria se desenvolve. A criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ela parte do princípio que você precisa criar soluções para um problema, como a gente falou inicialmente. Então, e aí, como gerar uma solução criativa para um problema que você tenha? O primeiro ponto é sair da zona de conforto, sair do teu segmento e buscar soluções aonde você geralmente não está inserido. Por exemplo, uma empresa de saúde que precisa solucionar um problema na área de saúde e vai começar ali a estudar, por exemplo, eu tenho um problema na minha área comercial. E aí começar a observar num restaurante como ele faz a parte comercial dele, numa empresa de tecnologia, como ele aborda os clientes dele. Ele está fugindo do segmento dele, mas ele está buscando alternativas em outras áreas que, de repente, tragam esses insights. O Murilo Gun, que ele é daqui de Recife, e ele é muito conhecido nacionalmente, ele brinca com as palavras e costuma dizer que criatividade é uma combinatividade. É você pegar uma determinada coisa, juntar com outra coisa e criar uma nova coisa, né? Então, é isso. É você pegar coisas que muitas vezes são usuais e juntar e trazer uma nova solução para um problema já existente. Então, o primeiro passo que eu sugiro para estimular a criatividade é sair da sua zona de conforto. Vai assistir séries que não é do teu gosto. Vai ouvir músicas que você não está habituado a ouvir, ritmos que você não está habituado a ouvir. Se você gosta muito de MPB, se estimula a ouvir um rock, a ouvir um samba, sabe?
eu fiz um curso uma vez numa agência de marketing, numa agência de publicidade que promoveu um curso onde ela trouxe um case de uma grande marca de produtos de limpeza e que para desenvolver essa campanha que eles fizeram, eles passaram um bom tempo dentro da casa, da dona de casa, para entender quais eram os hábitos dela. Então, perceberam que o tipo de música que, aliás, quem era o tomador de decisão da compra de produtos de limpeza não era a dona de casa, mas sim a diarista. Ah, verdade. Então, nesse sentido, eles começaram a trabalhar o tipo de música que a diarista ouvia, quais eram as cores que chamavam o tom a atenção dela, qual era o meio de vida, como até mesmo fazer a publicidade. Então, a publicidade passou a ser, a protagonista era a diarista. Inclusive, essa marca fez uma associação aos Jetsons, botaram aquela robozinha da diarista ali, e foi um sucesso de campanha, né? Então, assim, é você olhar para fora mesmo e não ficar enviesado ali para o teu segmento, né? Uhum. Você tocou numa coisa agora, você falou ver um filme, ouvir outros tipos de música. E uma coisa que eu percebo é uma falta de... que a falta da criatividade também, ela está acontecendo, talvez, porque as pessoas estão lendo menos. A questão da leitura, como ela estimula muito o mental, o criativo, né? Aquela coisa de você ver. Então, eu vejo pessoas, às vezes, em salas de aula, com uma dificuldade de organizar essas ideias. Aí eu te pergunto, ler, inclusive ler coisas que aparentemente também não teriam nada a ver. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai ler mitologia grega. Isso também poderia ser uma fonte para criatividade dentro do empreendedorismo criativo? Olha, para ser criativo, você precisa de estímulos, tá? A leitura é um dos estímulos, o qual eu sou super fã. Mas hoje a gente acredita que sim, a leitura faz parte do movimento de gerar criatividade, mas o mundo mudou. A gente precisa, como eu falei antes, se adequar. E hoje a leitura é um dos caminhos de estímulo à nossa capacidade de criatividade, de pensamento, de evolução intelectual. Mas temos hoje vários recursos, N recursos. Os podcasts estão aí, né? A toda força. Os próprios canais de vídeos de conhecimento, né? O mundo hoje precisa se adaptar a essas novas realidades. Então, a habilidade de ser criativo, ela precisa de estímulos dos quais a pessoa se sinta mais confortável. Porque, pensa comigo, se você força uma pessoa que não tem capacidade de foco para passar 30, 40 minutos atento a um estímulo estático que é o livro, ela não vai aprender. E aí ela vai achar que ser criativo, que construir, se desenvolver nessa habilidade é difícil, é doloroso e vai acabar criando um bloqueio para isso. Então é muito importante que você entenda o que é que faz desenvolver a tua habilidade de criativa. Às vezes é fazer trabalhos manuais, às vezes é jardinagem, às vezes é contar histórias, às vezes é apenas se relacionar com as pessoas, passar dias conversando, né? Por incrível que pareça, o que me atiça a criatividade é observar as coisas. Você acredita? Passar um Acredito. tempo fazendo nada. O ócio criativo. E essa coisa do observar é muito interessante, né? Às vezes você está ali sentado num parque, digamos assim, e você vê tanta coisa acontecendo ali, se você para observar aquilo,
E dentro daquela situação ali, às vezes, quando você menos espera, eita, pode vir uma ideia, uma história, algum mote interessante para você poder trabalhar dentro das suas redes, alguma coisa que possa ter a ver, claro, aí dentro do teu público, aí dentro da tua linha de trabalho. Agora, Renata, para a pessoa que está nos assistindo, para quem está começando agora nessa questão do empreendedorismo, ou para quem já está há algum tempo e, de uma certa forma, está sentindo ali o seu negócio meio parado, a coisa não está andando muito, qual é o recado, qual é a sugestão que você dá para que essa pessoa possa começar a buscar esse caminho mais criativo e tentar começar a reverter essa situação? Quais são as dicas que você poderia dar? O primeiro ponto é você se conhecer, conhecer o seu negócio, conhecer principalmente quais são as suas habilidades e, a partir daí, criar soluções criativas dentro desse sentido, certo? E aí, buscar a criatividade no teu segmento, sempre entendendo que você tem limitações e que nessas limitações você vai precisar de parceiros. E aí não dá para fazer tudo só, né? Exatamente, não dá. A gente pode ir mais rápido sozinho, mas a gente vai mais longe juntos. Muito bem. Renata Tutimei, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Muito obrigada por esse papo, por essas dicas. E aqui, quem quiser encontrar vocês, quem quiser bater um papo com vocês, a gente já está colocando aqui na tela os pontos de contato aí com a empresa da Renata. Renata, que é a CEO da Tutimei Branding Business. Renata, e está aí as postos para quem quiser dar, inclusive, o reposicionamento da marca, né? Isso, fiquem à vontade para entrar em contato. A gente traz soluções criativas para evoluir negócios rumo a um desenvolvimento sustentável, né? Que precisa ter resultados. Muito obrigada pelo espaço, Alexandra, e eu espero que seja um sucesso esse novo momento para você. Muito obrigada, Renata. Gratidão imensa. Obrigada aí pela sua presença aqui conosco e a gente volta a se encontrar muito em breve. E eu quero também agradecer a você que esteve conosco durante todo esse nosso programa, esse nosso novo momento. Se você gostou, deixa teu like aqui embaixo, comenta aqui o nosso conteúdo e eu estou esperando você no nosso próximo encontro. Até lá!